trabalhista é o Xará, não é? O Rogério Maia. Botaram a raposa no... Quer dizer, então assim, se não for por outro motivo, é porque nós todos sabemos que se a gente não conversar, a coisa não vai dar. Às vezes eu vejo gente fazendo o contrário. Eles brigando. Hoje eu estava numa audiência também, eu acho, para cá, e a advogada estava batendo boca com a juíza. Ele disse: calma, doutor, estou aqui. Não, mas eu já tentei falar, a senhora não deu. O cara já reclamou: está tentando falar, a senhora. Doutora, eu vou terminar a ata. Quando eu terminar a ata, a senhora me diz o que a gente muda, a gente vai conversar. Aí terminou a ata. É isso aí que eu quero. A senhora podia deixar de terminar. Então, assim, é uma loucura. Não sei se vocês estão me vendo nas salas de audiência, mas assim, lá em Porto Alegre, os caras já entram assim, olhando, enviesado, e daqui a pouco vai ter um segurança por porta de sala de audiência. Assim, e quem é que está ganhando com isso? Né? Boa tarde, Rogério. Em primeiro lugar, de parabenizar pela posição e pela lucidez da posição, que lucidez essa que nós precisamos ser ampliada até pelos demais procuradores. Eu gostaria de pegar uma parte, doutor, que o senhor falou que quando dessa decisão desse TAC, o doutor recebeu muitas críticas, né? Dizendo que o doutor poderia estar até promovendo o peleguismo, o entreguismo do movimento sindical. Na verdade, doutor, eu vejo que não é uma regra o sindicato ser simplesmente combativo. E digo isso, doutor, porque os sindicatos rodoviários do Estado do Paraná são exemplo de combatividade, de luta, e muitas vezes você está sendo combativo, você está lutando, e a gente não vê por parte dos trabalhadores e por uma certa parcela esse reconhecimento, né, de querer contribuir. Nós temos, infelizmente, uma cultura em que os trabalhadores querem que o sindicato luta. A lei do Gerson. Quero levar vantagem em tudo, mas na hora de contribuir, doutor, é uma luta muito grande. A gente enfrentou a reforma trabalhista esse ano. Um exemplo, nós estávamos numa mesa de negociação, doutor, com o setor de transporte coletivo. E na mesa de negociação chega a informação por outros companheiros que tinha cargos de confiança da empresa fazendo um baixo-assinado para tirar a legitimidade da direção do sindicato para negociar, porque um dia antes a gente fez uma paralisação de algumas horas nas garagens, porque a empresa estava oferecendo uns 76% e não queria sair disso. E não queria renovar no acordo coletivo, né, as cláusulas de PPR, de incrementação, enfim. Então, salvo engano, doutor, a gente, não sou todos, a gente não pode generalizar, mas a gente vê por alguns procuradores, na teoria, achar que é muito fácil e não conhecer na prática, porque na prática, no dia a dia da luta, nós temos duas lutas, doutor, a gente vê. Uma é contra os patrões e outra é contra os pau-mandados dos patrões, que também são trabalhadores. Hoje o sindicato, doutor, para poder ganhar um associado, não basta, muitas vezes, você fazer greve, você conquistar reajuste. Se você não tiver uma associaçãozinha lá que tem uma piscina meia-boca, um campo, você não consegue associado. Se você não tiver uma clínica médica, você não consegue associado. É muito difícil. O trabalhador hoje, ele acha que o sindicato simplesmente é para oferecer benefício. Ou seja, um sindicato assistencialista. Então, assim, a gente se preocupa
com o pensamento ou com o modo de pensar de alguns procuradores, que achar que atitudes como o doutor teve é um incentivo ao peleguismo, quando na realidade eu vejo que falta o conhecimento prático do dia a dia do movimento sindical. Infelizmente, no Paraná, nós estamos tendo essa aproximação do Ministério Público Sindical depois de uma pós-reforma trabalhista. Essa é a realidade que nós estamos vendo. Nós estamos correndo atrás agora de uma aproximação com o Ministério Público, porque antes, até então, né, e eu não estou dizendo que não houve sindicatos que abusou, não. Teve sindicatos que abusou, sim. Muitos sindicatos. Mas eu vejo que até nesse sentido, a própria Procuradoria, o Ministério do Trabalho, teria que dividir esses casos. E aconteceu de generalizar de os sindicatos bons entraram na mesma situação que os sindicatos ruins, de direções ruins. O sindicato não é ruim, né? Quem é ruim é a direção, na realidade, né? Então, doutor, assim, até para uma contribuição, que é necessário que a Procuradoria, o próprio Ministério Público, acompanhar mais essa situação, porque na realidade prática é difícil. Hoje o sindicato tem que ter no mínimo isso. O sindicato não ter algo mais que não seja só a questão de luta, é muito difícil a gente ter um associado. É muito difícil, mesmo que você consiga. E a gente tem sentido isso na pele. A gente conseguiu aumento real nessa conjuntura. A maioria, eu creio, dos sindicatos conseguiu aumento real. E mesmo assim, no momento que é para contribuir, chove, doutor. Porque nós já ouvimos de próprios companheiros, vocês não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. E chove cartilha de oposição. Entendeu? Então, estimulada pelo DP. E estimulada pelo DP. Então, eu quero parabenizar, doutor, pelo esse posicionamento, e esperamos que atitude como essas venha a crescer, e creio que esse posicionamento poderá servir de orientação para os demais, né, procuradores aí, fazer uma análise mais fria. Muito obrigado. Eu agradeço, senhor Gilson. Eu vou responder porque eu não esqueço. É o seguinte, quando eu entrei no Ministério Público, se falava exatamente, não, mas esse sindicato só serve para médico, dentista, plano de férias e tal. Os bons são os outros, que contratou e tal, o sindicato combativo, etc. E eu, sou isso. O sindicato é para fazer isso, o sindicato é para lutar, para garantir direitos, é para, vamos lá, melhorar as condições de saúde e segurança no trabalho, fazer a luta. Mas a vida real não é aquilo que a gente pensa. E eu não tenho dúvida nenhuma. O trabalhador que não quer contribuir, não tem a consciência e tal, mas ele tem a questão financeira. Isso é óbvio. O condomínio, o cara está sempre segurando que não. Né? Então ele. Não. Cadê? O sindicato não precisa. Então tem que ganhar ele por um benefício. Eu não tenho mais pudor em relação a isso. Mas eles têm lá um grande prédio, cheio de médicos, cheio de problema nenhum. Você só vai ter se você tiver serviço assistencial. Deve ser, é um purismo, né? Assim, não, o sindicato é só um sindicato de luta. Isso não faz sentido. Não faz sentido, não tem. Quer dizer, a população, é um pouco também uma ideologia do seguinte, um dia todos vão se dar conta, e todos levantaremos as bandeiras, sairemos às ruas e seremos uma república, seremos um Estado comunista, não sei. Menos, né? Menos. A população está outra coisa, em outro lugar. Então, assim,
é um pouco também de saber dialogar com a realidade, né? Conhecer a realidade, ouvir e tal. Bom, quer dizer, o pessoal está ganhando médico, dentista e tal, vamos dar, e também é o mais importante, né? Então vai mandar o cara para o SUS, não, então oferece, é importante para a saúde dele, para a família, então oferece. E mais do que isso, tem um artigo da CLT lá que diz que é proibido o sindicato explorar a atividade econômica, né? Esse dia eu fui procurar e vi que estava aqui um artigo proibido. Esse artigo a gente esquece dele, diz que é inconstitucional, porque pega a liberdade sindical. E eu acho que está na hora de começar a pensar alternativas de financiamento. Né? Então, o André conhece melhor do que eu, direito comparado. Em outros países, certamente, eu acho que na Argentina mesmo, sindicatos exploram a atividade, então, recolhem dinheiro e fazem a luta com esse dinheiro da exploração. O que quer que seja, um prédio, aluga, hotel, posto de gasolina, faz o que vai, faz o que der. Mas é isso, eu acho que desde que reverta lá. Aí é que tá, né? Vai conseguir dinheiro aonde? Desde que não seja no narcotráfico. Os congela. Eles oferecem, né? Eu sei que oferecem em várias grandes empresas. Daqui a pouco aparece, os caras triplicam o prédio, o que é isso? Onde vem esse dinheiro? Então, busca dinheiro. E aí, mas a medida disso é saber, bom, fez o que com o dinheiro? Essa é a pergunta. Da onde vem? Não sendo ilícito, tá bom, mas fez o que com o dinheiro? Eu acho que é na aplicação que a gente tem que discutir. Isso eu já fazia antes da reforma, porque não quero entrar nessa polêmica, mas a discussão de honorários advocatícios, paga honorários, só pode pagar a Jota, não pode pagar, não sei o quê. A minha preocupação sempre foi ver como está gastando. Obviamente sem querer também decidir pelo sindicato o que fazer, né? E obviamente porque na época a gente tinha um imposto, né? E o imposto vinculava, cobrando imposto. Então assim, eu acho que o foco que o Ministério Público tem que ter, eu falo bastante isso, e tem muitos que pensam do meu jeito, é assim, o que o sindicato está fazendo? Né? O que o sindicato está fazendo? Analisa a convenção coletiva dele. Mas ele recebeu o dinheiro da empresa. O cara sai do mundo, já disse, e vem para o mundo real. Então, a convenção é boa, traz benefícios. Analisa então, sem preconceito. Sem preconceito. Doutor Rogério, boa tarde. Meu nome é Lourenço João, sou de número presidente do sindicato lá. Então, eu só queria mais fazer uma colocação, parabéns pelo também sua posição, né, que acredito que seja, vamos dizer, a melhor forma, porque tem que, na verdade, de repente, criar alguma coisa que venha ajudar o sindicato a não ir para o fundo do poço, né? E tem que ser sem oposição, lógico, porque se existir oposição, isso nunca vai funcionar mesmo. Porque, eu gostaria de fazer aqui uma comparação de uma empresa em União Vitória que sempre foi mantido acordo coletivo com a empresa antes dessa nova lei, né? Aí, quando veio essa lei, o que acontece? A empresa, o acordo coletivo, ele é mais benéfico do que a convenção. Ele vem a ser melhor, né, em valores, em benefícios para o trabalhador, que a convenção, né? Aí, agora a gente fez uma convocação de assembleia com os trabalhadores, porque é claro que a gente não fez acordo nenhum sem a maioria dos trabalhadores participarem. Aí acontece o quê? Os trabalhadores não vieram, né? Não vieram para a assembleia. Aí a gente foi perguntar o motivo por que não vieram. Não vieram porque eles tenham medo de vir ao sindicato, e o sindicato assinando acordo, eles terem que contribuir com o sindicato. Então veja assim aonde chegamos para, que eu acho que é muito fácil conquistar o trabalhador. Não é fácil. Se eu for lá e dizer para a empresa, cumpra a convenção, o valor salário deles vai baixar, né? Mas o medo deles virem até o sindicato numa assembleia
que vão autorizar a negociação do acordo coletivo, então o medo dele é que nós colocássemos no acordo que no próximo ano eles iam contribuir, né, com um dia de serviço que esse caiu fora, que não é mais obrigatório, né? Então, hoje eu convoquei novamente, né, porque, claro que eu preciso fazer esse acordo porque é mais benéfico para eles. Se eu pedir para começar, vão perder salário. Eu acho que negócio de 100, 200 reais, que o nosso acordo é melhor. Então eu tenho que convocar novamente e dizer que eles não vão assinar nada, que não tem problema, é só para eles irem lá, para a gente colocar as propostas da empresa, né, o valor do aumento do salário, porque eles não vão ficar obrigados a contribuir nada para o sindicato. Então, você tem que chegar a esse ponto para você manter um acordo com a empresa, né? Então, imagine se o cara se colocar lá 2%, 1% aumento do trabalhador, mas não é obrigatório. Jamais o cara vai concordar com isso. Ele vai correndo, fazer carta de posição, dizendo que ele não quer. Então, é um tiro na água, né? Eu quero parabenizar pela, né, coragem de ter falado sobre aquele assunto de não dar oposição. Obrigado. Eu vou passar para o Moacir, mas como a temática também é reinventar os sindicatos, a gente está a uma conclusão aqui, que há esses problemas, mas a gente tem a conclusão também que o movimento sindical todo tem que ser reinventado por vários motivos, não que a gente era horrível, mas o fato é que a gente teve um grande ataque e não houve um levante popular na defesa das entidades. Então, a gente por mais qualidades que a Fepropar tem, a gente faz parte de um sistema que tem que ser repensado. Então, acho que é importante a gente refletir isso nas colocações. Eu já quero colocar um pitaco, antes de passar para o Moacir, uma coisa que a gente nota, e a gente está tentando discutir isso muito no fórum, é que a velocidade das estruturas estatais para garantir direitos, quando se trata de atos antissindicais, é absolutamente diferente do tempo da luta capital-trabalho. Então você tem, por exemplo, você tem lá demissões de líderes sindicais, militantes sindicais, não líderes, mas militantes sindicais. A integração vai demorar, vai passar a negociação coletiva e as pessoas, ou estimulam a carta de oposição, e provavelmente vai passar outra negociação coletiva e isso não vai estar sendo decidido. Então, a gente não tem nem só, não tem vara especializada, mas o próprio, na minha opinião, os próprios agentes, não só do Ministério Público, mas do mundo sindical / Ministério Público, também não tem atos tão rápidos para essas atitudes antissindicais. Porque as atitudes antissindicais, elas reforçam as dificuldades que a gente tem aqui. Uma parte é econômico, mas uma parte é medo também, né? Os trabalhadores se associarem, que tem isso ainda na realidade brasileira, né? Boa tarde, doutor. Como é o meu nome? Rogério. Obrigado pela sua presença aqui. O debate está bom. Eu quero corroborar aqui com as palavras do companheiro Luizão e eu tenho a seguinte opinião a respeito da situação do tal de oposição. Eu estou direito sindical há muitos anos. O pai do doutor André foi advogado do sindicato que eu dirijo hoje por muitos anos. E nós não tínhamos, naquela época, a figura do direito de oposição. Isso aí foi criado por nós mesmos, pelas entidades sindicais, que começaram a fazer abuso na cobrança de contribuições, em que o Ministério Público teve que atuar, e aí aconteceu, vamos fazer um taquezinho aqui, um acordo lá, da benefício. Sou totalmente contrário ao direito de oposição após a assinatura do acordo. O trabalhador deve sim ser cobrado e pagar a contribuição, porque ele é representado pela entidade sindical, e isso está na Constituição. Nós representamos toda a categoria. Quando convocamos todos. Os benefícios que vêm são para todos, não podem alguns pagarem e os outros somente se beneficiarem. Direito de oposição na Assembleia até seria possível de se dar, porque o trabalhador seria obrigado a vir até a Assembleia e ali ele vai colocar a posição dele. Agora, ficar nessa de, não, será que fazemos ou não fazemos? Não. Nós temos que ter uma posição firme do que nós queremos fazer. Eu sou totalmente favorável e prego isso na minha entidade sindical. Eu convoco a Assembleia dentro do meu estatuto, dentro da lei, e chamo todos os meus representados.
Se eles não comparecerem, quem estiver ali e aprovou o acordo, eles vão pagar, porque senão eles não vão ser beneficiados do instrumento coletivo. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, só isso que eu queria. A fala do José, a gente vai encerrar as discussões. Deixa eu só comentar aqui. A nossa avaliação é que política se faz por ação ou por omissão. Né? Se o cara vai na Assembleia e se posiciona a favor ou contra, ele está fazendo o que ele está efetivo. Se ele não vai, a não ser que ele tenha motivo justificado para não ir, no horário de trabalho, não veio para ir, ele está fazendo política do mesmo jeito, só que a política é uma omissão, de deixar que os outros decidam fazer. Doutor Juliano, sou José Antônio Teles, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes do Francisco Beltrão. E o que a gente ouviu aqui, pegando a letra da lei lá, é o 611B da CLT, fala que o trabalhador não sofrerá censura pré-expressa, fala do desconto. Se a decisão assemblear pelo desconto e a cláusula em convenção coletiva dizendo que aquele desconto deve ser efetuado, e uma vez que o empresário, e juntamente com a assessoria contábil, não efetua esse desconto, teria aí alguma forma de repente manejar algum tipo de ação para que obrigasse esse desconto, ou pelo menos depositasse via justiça, sei lá, alguma coisa nesse sentido, pegando a letra da lei. Essa é brava. Depois eu vou na provocação do Dr. André. Essa é brava, porque a gente tá vendo o seguinte. Vou dar o histórico do meu TAC com os metalúrgicos, né? Então, a gente estava em terreno amigo, vamos dizer assim, com os mesmos propósitos, né? Criamos o TAC, o aditivo. Aí, os metalúrgicos vão conversar com a patronal. E a patronal disse negativo. Não assino a convenção coletiva nesse sentido de jeito nenhum. A Fieres, a comissão dele, a Federação de Trabalho, Fieres é a Federação de Indústria do Rio Grande do Sul, entrou com uma representação contra mim para o Procurador-Geral do Trabalho. Muito mal assessorados, porque não existe representação ao Procurador-Geral. Aliás, não chegou nem ele, o assessor dele, que era nosso colega, ao procurador oficiante. E eu vou usar a deixa, eu estou intimando agora a Fieres, para eles lá me explicarem por que eles são contra o desconto da contribuição, porque em tese eles também estão sendo afetados pela reforma. Em tese, porque eu já sei que eles vivem do sistema S. Direções, salvo pelo sistema S. E o S não é uma arrecadação em outra, e as últimas notícias que eu tive que era 5% da arrecadação prêmio para a federação. Então é uma zona que não se sabe de quem é o dinheiro, enfim, e eles podem muito bem fazer essa política hipócrita, né? Porque é hipocrisia. Quer dizer, tu não recebe nada, mas eu sou a federação das empresas, eu continuo aqui, vamos negociar agora. Vamos negociar, você sem dinheiro. Então aí chegou Buenas. A luta, um pouco de luta, um pouco do histórico de relacionamento que os advogados já têm com os advogados da patronal, que os próprios dirigentes sindicais, os trabalhadores já têm com os dirigentes, né? Porque também a gente, não sei se isso se repete aqui mais lá, existe já uma... Podem brigar, podem bater boca, podem quase sair no tapa, mas todos acreditam no sindicalismo. O sindicato patronal pode querer esticar a corda, mas os advogados, os dirigentes, mas... E ainda tem um respeito por... Sim, né? Assim, é uma crença mesmo na solução coletiva e tal. Assim. Buenas.
Aí o que, que se fez lá? Propuseram levar para o TRT, para ter uma mesa de mediação no TRT. E aí lá no TRT propuseram um acordo, uma mediação do TRT que culminou com a convenção, no sentido que eles queriam. Isso deu, estrategicamente, deu, a questão que eu estou cortando. Cortar a tua palestra? Corta tudo. Estrategicamente, a patronal podia se justificar para as empresas, dizendo, olha, não é que eu quis, mas a gente foi para a negociação e lá no TRT se chegou a isso. Chegou nesse ponto. A muleta política. O judiciário chancelou isso aqui. Isso, claro, as grandes empresas, com grandes escritórios, ninguém gosta disso. Mas não é o grosso das empresas, as médias pequenas, não, o judiciário chancelou e tal, vamos acatar. Eu estou mais certeza que eles adotaram, não. Mas o meu colega, que estava na sessão, fez questão de consignar a posição dele no sentido de que era contra. Eu disse, o que eu vou fazer? Minha posição, não sei o quê. Então, eles não podem nem mostrar a ata para as empresas, porque está lá. O cara está dizendo que não pode, vocês as empresas assim assinaram o acordo. Mas essa é uma estratégia que eles usaram. É difícil a construção, porque Aí a gente tem que para a gravação. Volta agora. Então é difícil assim, tem muito esse processo de ser empresa e tal. Esse tipo de mediação. Sim. Você tem esse cara, eu acho que